Está de volta o Papo Solto, terceira temporada, o terceiro ano consecutivo, que eu, Anderson Silva, daqui eu digo sim, trago para vocês o bom papo sobre o mercado de eventos. Você sabe, aqui é o puro suco do entretenimento, o puro suco do mercado de eventos, com conteúdo muito positivo, para trocar experiências, a gente trazer vivências e juntos impactar o nosso negócio, juntos impactar o mercado de comunicação, pensando aí nos comunicadores de eventos, sejam eles mestres de cerimônias, apresentadores, celebrantes ou os nossos colegas profissionais do mercado de eventos. Bom, nesse primeiro episódio do ano de 2024, a gente traz o assunto relacionado ao novo cerimonial e as premiações Inspirar e o troféu Gilda Fleury. Então, com muita alegria, eu mudo para a câmera geral para a gente poder já apontar hoje as nossas convidadas. Já estão aqui comigo a Dalgisa Pires, que foi a nossa homenageada, mais votada como mestre de cerimônias feminino nessa categoria, e a nossa colega Jamila Maia, a mais votada como inspiradora celebrante social. Meninas, que alegria tê-las aqui. Está no ar o Papo Solto, terceira temporada. Obrigado, viu, pela presença. Muito feliz de estar aqui, querida. É verdade, muito gostoso estar aqui. A gente que já acompanhou a primeira, a segunda, né? Sérgio falou assim, nossa, que bacana, de repente do nada. Olha, terça-feira vamos lá. Ok, fechamos, estamos aqui. Isso aí. A agenda não é fácil, mas a gente consegue. Fazemos o possível, né? Ainda mais por uma causa dessas. Obrigado uma vez mais. A Jamila já é velha conhecida aqui no Papo Solto, ela já esteve com a gente aqui. Na primeira temporada. Isso, e a Dalgisa é a primeira vez. Como é que você está se sentindo, Dal? Eu estou achando muito bacana, porque eu acho que todas as iniciativas que promovem assim, boas conversas, boas discussões da área de eventos, mas especificamente, inclusive, dessa área do mercado que a gente atua aqui, né, nós três no caso, e de repente você que está acompanhando agora, dessa área da comunicação dos eventos, né? E a gente acaba ficando ali na ponta, então é tão bacana a gente conseguir ter essa oportunidade de falar sobre o mercado e, claro, continuar aí nesse movimento de aprender junto, né, de trocar, eu acho riquíssimo, então é muito legal estar aqui. E você, já? Como é que você está? Como é que são as coisas? Muito feliz com o momento, acho que estamos num momento muito bom, depois de toda essa loucura que a gente viveu, que foi pandemia. Esse é o primeiro ano que eu digo em que a gente está realmente vendo, né, como o mercado se transformou e o que a gente deve ter daqui para frente. E as coisas têm acontecido de um jeito muito legal, eu acredito, né? Estou muito feliz de estar aqui pela razão que eu estou, muito grata. O Papo Solto, o podcast Papo Solto, acho que é o primeiro podcast Papo Solto do mercado de eventos de São Paulo, que traz aí diversos convidados numa só tacada falando sobre o mercado corporativo, social e sobre o mercado público também, né? A gente já teve aqui cerimonialistas públicos incríveis, trazendo insights maravilhosos para a gente. Bom, eu queria também aproveitar, como bom influencer que estou me tornando passo a passo, pedir para que você siga o canal do YouTube, Anderson Amaury Silva, e também nos acompanhe pelo Spotify. Aliás, o Spotify está bombando. As últimas 2 edições do Papo Solto ultrapassaram 15 mil transmissões. Bom demais, hein? Bom demais. A gente vai impulsionar ainda mais, fazer com que o canal do YouTube também cresça, porque esse papo é muito legal. É necessário. Vamos começar então? Vocês duas foram homenageadas no troféu Inspirar. O Inspirar é uma iniciativa do novo cerimonial. O primeiro evento aconteceu em 2020, bem antes, assim, tipo, alguns meses antes da pandemia. A gente não sabia o que ia acontecer. O evento aconteceu, foi um grande sucesso. E já estamos indo já para... Foi a terceira edição, 4ª edição, se Deus quiser, na sequência aí do Inspirar do novo cerimonial. E a ideia era homenagear, sim, os profissionais que são indicados, são citados em pesquisas, citados nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, como referências. Eu queria começar perguntando exatamente isso. Como é que você, Adalgisa, como é que você, Jamila, se sente com a palavra referência? Qual que é a sua visão? O que o teu coração fala quando apontam você, quando apontam o seu nome como referência? Adal, por favor. Referência, já me remete à responsabilidade, né? Eu acho que isso é uma... eu acho bacana isso, porque hoje em dia, o mundo que a gente está vivendo, que muitas vezes é pautado por superficialidades, a gente esquece um pouco desse termo, né, da responsabilidade, né? E eu falo isso em todos os sentidos, inclusive responsabilidade afetiva. Então, quando eu penso em referência, eu acho que isso vem muito forte, sabe?
Claro, pode pesar, mas vai muito de como a gente vai lidar com isso, né? E eu, particularmente, confesso que por um tempo eu não entendi a questão de referência como um spot que não me cabia, sabe? Aquela coisa, nossa, não que caiba agora, mas hoje eu consigo lidar com esse foco, às vezes, claro, nas devidas proporções, porque quem sou eu na fila do pão, mas eu acho muito interessante pensar que, sem referência, você poder ter a oportunidade de receber uma missão, do colocar assim, vou usar essa palavra, de poder desbravar um caminho e fazer com que outras pessoas também percorram aquele caminho, ampliando aquela estrada para que possamos todos caminhar juntos, entende? Eu vejo muito dessa forma, assim. Eu acho que iniciativa é uma palavra que pode estar relacionada, eu acho que ação, né, o comprometimento, então tem outras palavras que eu acho que compõem, assim, essa questão da referência, né? E é interessante citar, porque a Dalgisa, Jamila, ela, no ano passado, no finalzinho do ano passado, você venceu o Prêmio Life, que é também bem reconhecido aí. Prêmio Live, o Prêmio Life, perdão. Que é muito reconhecido, né? Entre outros profissionais, né? Se seriam indicados também pelo mercado corporativo, você foi um nome até surpresa, digamos assim, em meio às indicações, e na maior surpresa você venceu o prêmio, foi chamada lá ao palco para receber esse troféu. E também, falando do novo cerimonial, você também foi indicado ao troféu Gilda Chorinho, ou seja, você teve 2 indicações no novo cerimonial e mais essa indicação do prêmio Live, que na minha concepção são mais do que merecidos. De fato, você é uma profissional muito referência mesmo, então quando você fala de abraçar, de servir como desbravadora, de abrir caminhos, eu acho que é um caminho muito lindo e, com todo respeito, acho que você até está sendo um pouco gentil com você mesmo. Acho que você merece mais. Nossa, o que eu falo agora? Eu já não sei, eu acho. Não, eu agradeço muito, eu agradeço mesmo. Como eu estava dizendo, né, realmente foi uma surpresa, assim, aliás, você disse isso e antes eu estava comentando que essa questão da referência, no meu momento é uma coisa meio, assim, referência, né? Eu costumo dizer assim que eu me sinto muito realizada profissionalmente, atuando na área de comunicação, que é a área que eu escolhi para atuar, podendo unir aí o teatro, né, que é a minha primeira formação, o jornalismo e o trabalho de voz que me acompanha assim, né? No que vem eu faço 25 anos que eu trabalho trabalhando com voz. E eu só me dei conta no começo desse ano, eu falei, gente, passou muito rápido. E aí eu fiquei pensando, né? Eu falei, poxa, a gente fica nessa... quem atua na área de eventos, né? Seja qual for o tipo, a tipologia do evento, seja um evento social, né? Seja um evento corporativo, a gente muitas vezes dá serviço à comunicação. Então a gente se coloca à disposição para que as partes consigam conversar entre si. E eu entendi algumas sessões terapêuticas, com algumas mentorias importantes, inclusive Pedro Amorim, que já esteve aqui também, foi um mentor assim, muito importante para mim nessa área de eventos, entendendo que é muito importante alinhar todos os nossos valores, a nossa missão, o propósito com aquilo que a gente faz no dia a dia para realmente fazer valer e acordar todo dia com aquela coisa de, né, eu vou trabalhar sim, mas eu vou trabalhar de um jeito que eu, né, agradável, que eu gosto, que eu me sinto bem. E quando eu percebi que eu consigo unir o teatro, o jornalismo, o trabalho de voz dentro do corporativo especificamente, que é a minha área, eu simplesmente me entreguei e fui aí, como a gente costuma dizer, desbravando o mercado, né? Porque há um tempo, quando eu comecei oficialmente aqui em São Paulo, que foi, sei lá, meados de 2010, eu percebi que as mulheres ainda não tinham muito um espaço no mercado, e hoje está, gente, depois de 15 anos depois, né, está bem diferente. E então, seguir assim esse caminho, muitas vezes só se entregando, aprendendo, se colocando à disposição, tem uma hora que você tem que parar e analisar a jornada. E eu fiz isso no ano passado. E foi interessante porque eu, inclusive, bati um papo com o Anderson. Porque você falou, então, que legal, me ligou para falar do prêmio, que eu fui indicada, Prêmio Life e tal. E aí, no bate-papo, eu realmente parei para pensar essa questão de você ser referência para alguma coisa. E eu falei, bom, então, peraí, deixa eu honrar a jornada aqui e deixa eu olhar com outros olhos, né? Porque eu tive uma questão aí de falar, não, gente, porque eu realmente acredito que ninguém é de fato melhor que ninguém. Só que existe, sim, uma relevância
com relação a certas atitudes que você toma. E quando a gente toma com muita consciência, muito alinhado aos valores, com muita coerência, né, cada atitude que a gente tem no mercado de trabalho também, então assim, unindo ainda mais a gente, né, o CPF com o CNPJ, achando aquele ponto de intersecção e fazendo valer a sua atuação profissional, é muito importante a gente também ter essa consciência de que ali, na verdade, eu continuo no serviço da comunicação. Então hoje eu entendo que é importante eu saber receber, que é um problema para mim, essa questão de, poxa, que legal, então assim, eu agradeço as suas palavras, agradeço o prêmio, agradeço todas as pessoas que votaram, agradeço as indicações, né? E passei a entender que isso nada mais é que mais um passo a tantas coisas que não sou eu, como todo mundo tem que conquistar, né? Essa caminhada ali no dia dessa vida de eventos, como eu costumo dizer. Que bonito. Bem celebrativo, né? Exato. Sim, celebrativo. Arrasou, querida. E na tua concepção? Exatamente, na tua concepção, essa palavra referência, né? Olha, Anderson, eu sinto um tanto desse ponto que a Dalgisa trouxe primeiro da questão da responsabilidade. Mas eu coloco isso num contexto amplo também, de pensar o que é esse caminho, né, até você se tornar referência. Quando eu decidi que eu queria ser celebrante, e mais do que isso, quando eu decidi que eu queria ser uma educadora nessa área, né, Celebrar com Afeto faz 4 anos agora em novembro, 4 anos, gente! 4 anos de curso, né, e aí a gente tem mais de 100 alunos formados aqui no Brasil, em Portugal também, muita gente procurando, né, o curso aqui, porque lá parece que ainda não tem uma formação nesse sentido. E então, ser referência, eu entendo que é uma imensa responsabilidade, mas ao mesmo tempo eu vejo como um fruto de um compromisso que eu abracei com todo o meu ser. Eu decidi, quando eu queria ser celebrante, quando eu decidi ser professora também, que eu queria participar da construção dessa profissão no Brasil, porque é tudo muito novo. Sim. Né? A gente pode falar, né? Tem pessoas que estão no mercado, faço cerimônia 10 anos, 20 anos, 30 anos. Gente, isso é muito pouco tempo, né? Todo mundo ainda chega num casamento e as pessoas vêm perguntar, você é o quê? Enquanto essa pergunta existir, exatamente. Enquanto houver essa dúvida, a cultura não está consolidada, né? Porque se você olha para o médico, você sabe que ele é um médico, né? Agora, quando a gente está lá no altar, a pessoa fica, bom, o que é essa pessoa que está ali? Querendo ou não, ele é não só reconhecido pela sociedade, como tem escolas, estudos, Isso. faculdades, etc. Exato. Então, eu acho muito importante que exista essa construção toda para suportar isso. E quando eu me vi reconhecida ali, eu levantei igual no Oscar, assim, gente, tipo, como assim? Isso fui eu? Porque eu tava do lado de pessoas que eu admiro muito. Pra você foi uma surpresa mesmo? Foi porque eu admiro muito todo mundo que tava concorrendo junto comigo, né? Se eu pudesse, eu tinha votado em todos. Todas as mulheres que estavam ali eu considero extraordinárias. E, inclusive, a minha maior inspiração estava ali também, assim, serei infinitamente grata à Lídia, porque quando eu estava começando, ela foi quem também me acolheu, me mostrou muita coisa. Então... De forma de até de coincidência, vocês moram próximas. Sim, a gente se conheceu justamente por isso, essa é outra história. Eu a vi na padaria, perto da nossa casa, fazendo reunião e mandei uma mensagem no Instagram dela. As referências... Café, assim, as referências... Toda semana. Aí. As referências também tomam café. Pois Tá vendo? Sim, a gente conversa sobre o curso, sobre a vida, sobre tudo, né? Legal. Então, eu entendo que esse reconhecimento é algo pelo qual eu sinto muita gratidão e acredito... Eu falo sempre assim, quando eu tô no altar, eu digo para as pessoas, eu tô aqui a serviço de algo maior do que eu. Né? O celebrante, eu entendo, a gente tem a nossa voz, mas a gente é porta-voz de algo maior. E quando eu penso na minha atuação perante a nossa carreira, né? a nossa área, eu também me vejo assim. Eu estou aqui a serviço de algo maior do que eu. Que é essa construção, né, da figura do celebrante no Brasil, da profissão sendo levada de maneira séria, as pessoas com formação, a gente proporcionando experiências significativas para as pessoas, porque essa é a questão que é inegociável. Eu acho que a gente se pega tanto, né, as brigas que acontecem, os debates acalorados, as polêmicas.
vem justamente por isso, porque a gente entende o tamanho da responsabilidade que é você conduzir um momento desses e o impacto que isso tem na vida das pessoas que estão vivendo aquilo. Então, chamar as pessoas para qualificação, para um entendimento mais profundo daquilo que elas estão fazendo e de como elas vão marcar a vida daquelas pessoas, é uma contribuição para a sociedade. Então é isso, eu sou grata porque eu tenho realmente colocado meu coração em entregar essa contribuição para o nosso meio, para a sociedade, e agradeço a todo mundo que caminha comigo. A Jamila é uma fofura, não é? Ela é, gente. Fofura. Agora eu que vou fazer o convite pra ela. Vamos passear no Recreio? Você tá vendo que ela me convidou pra passear no Recreio? E eu ainda, mas ela mora no Rio. Será que ela acha que eu moro no Rio? Não, era pra tipo, quero conversar mais com você. Coisa de tomar escola, café. Que nem no colégio, que a gente andava no recreio amizadezinha com de alguém, escola. era andando no recreio com ela. Eu amei. Enfim. Eu acho importante esse papo para a gente entender. A Dalgisa falou sobre isso, você falou sobre isso, sobre o impacto, né? Sobre o que a gente deixa de legado, não só para quem nos contrata, para a entrega que a gente entrega, mas também o que muda na nossa vida, que é unir o CPF, o CNPJ e o coração também. Então, os 3 Cs aí, ó, CPF, CNPJ e coração. Se não tiver isso de forma profissional e de forma humana, naquilo que a gente executa, principalmente quando se fala de comunicação, qual o sentido daquilo, né? Fica só o institucional ou fica só o serviço do celebrante no seu sentido de conduzir uma cerimônia? Então eu acho que essas referências citadas a vocês, não mais do que merecedoras, mas acho que era para ser, tinha que ser de vocês nesse ano de 2024. Então eu parabenizo vocês. A Jamila citou a Lídia Vaz. A Lídia ganhou o Celebrante Social Feminino por 2 anos seguidos. Sim. Por 2 anos seguidos, na primeira edição e na segunda edição. Então, entregar esse troféu para você é muito mais do que justo. Sim. E no segmento do mestre de cerimônias feminino, o primeiro ano, se não me engano, foram os 2 anos seguidos, foi a Luciana Moraes. Foi a Lu Moraes, até pelo fato de que ela estava muito presente no novo cerimonial e aí por isso ela teve essas indicações. Voltando também a falar da Jamila, a Jamila também foi indicada para o troféu Gilda Fleury, né? E isso só relata o trabalho tão importante no quesito educacional, que aí é minha concepção, tá? A concepção do Anderson, que a gente precisa de profissionais que ensinem, que eduquem, mas que transformem as pessoas. Não só as qualifiquem como profissional, mas transformem as pessoas. Entendam que o fato de celebrar casamentos ou o fato de apresentar eventos precisa ter gosto, precisa ter paixão, precisa ter presença. Não é só uma figura, seja ela boa de comunicação, ou boa de postura, ou boa de presença de palco, mas de coração. E eu acho que vocês fazem muito bem isso. Dentro desse quesito, eu queria perguntar sobre os desafios que vocês enfrentaram ao longo da carreira. A Adal, acho que com uma carreira um pouquinho mais longa do que a Jamila, no quesito eventos em si. Mas qual foi, assim, o desafio maior que você teve que enfrentar, que você enfrentou? Você falou agora sobre as mulheres que ganharam um bom espaço, você sofreu isso no começo, foi difícil, não foi? Desafios que você, de repente, enfrentou, encarou, ou tipo, não vou ligar, vou fazer a minha parte. Acho que eu nunca falei não vou ligar, vou fazer minha parte. Eu sempre tomei aquilo de alguma forma, se não ali no momento, né? Porque às vezes a gente não tem tempo para ficar mergulhando no assunto e questionando muitas coisas, mas eu levava para casa e por vezes em algumas situações até para terapia, que eu acho que uma das coisas mais importantes num evento, num processo de comunicação, a gente que trabalha com outras coisas também, eu venho do rádio, já passei por TV também, então antes de pensar em estar ali para ser um apresentador, um mestre de cerimônias, um mediador, um moderador, um celebrante, um jornalista cobrindo alguma coisa, um radialista, um locutor, enfim, a gente tem que entender quem, naquele momento, que persona é aquela que a gente assume enquanto comunicador, né? Ou seja, quem sou eu no processo comunicativo? Então, qual é a minha função exata ali? Essa consciência, eu acho que ela tem, por isso que eu falo até da responsabilidade, porque é uma palavra que acompanha, eu acho que qualquer profissional, em qualquer mercado. Mas nessa situação, se você for parar para analisar, a comunicação, ela eu acho que talvez esteja falando de uma forma romantizada e apaixonada, porque atuo na área. Mas,
enquanto ser humano, eu já fiz esses questionamentos, assim, várias vezes. Eu acho que a comunicação sempre foi e tende a ser, pode ser que esteja errado, que pareça alguma coisa, mas a comunicação é a principal ferramenta que a gente tem para resolver qualquer questão. Então, ela pode começar uma guerra, como encerrar uma guerra. Muito disso está no poder que a gente tem de manipular no sentido positivo, de saber usar ferramentas comunicativas, sejam elas externas, né, como de repente, sei lá, uma realidade virtual, seja o que for, uma linguagem diferenciada, mas sejam elas naturais, né? Porque a gente tem dentro do processo de comunicação, a gente pode se comunicar com a voz, mas a gente se comunica às vezes muito mais no silêncio, na ausência de um som e apenas com um gesto, com um visual, com uma postura, uma atitude, uma microexpressão facial. Então, ela é muito rica. Como a gente vai promover a comunicação entre partes se a gente não entende quem somos nós dentro daquele processo comunicativo, sabe? Então, acho que o maior desafio sempre, ele teve isso ali. Fala, poxa, hoje eu estou, por exemplo, com a voz prejudicada. Como que eu vou fazer? Hoje eu estou com alguma questão emocional. Como eu vou fazer? Então, olhar para si, porque isso é muito necessário, né? Já que a gente está ali para servir as partes, né, que querem se comunicar, promover a comunicação, mas é óbvio que também tem as questões externas, questões do mercado. Então, o que eu posso fazer, né? Como o mercado está se movimentando agora? Essa coisa de buscar o aprendizado o tempo todo, para que a gente possa se manter no mercado, assim, buscar essa atualização. Eu acho que os desafios são enormes. Aí você perguntou qual o maior desafio, né? Eu fiquei aqui pensando. Eu acho que eu vou deixar a Jamila responder e vou pensar em algum case, se você quiser que eu traga, porque são vários que passam na mente, né? Nada é permanente, né? Exceto a mudança. Sim. De fato. Como que vai pra você, assim? Olha... Muitos desafios? Tem uma vez que você falou assim, não vou desistir. Olha, eu acho, na verdade, que pensando em trajetória, eu consigo pensar em momentos de desafio individual e desafio coletivo, né? Eu sou celebrante desde 2017, né? Atuei ao longo dos últimos 7 anos e esse foi o período em que a profissão realmente explodiu, né? Até se você pegar a referência lá no mapa de celebrantes do DENI, que é uma iniciativa que eu apoio e adoro, a gente vê a quantidade de pessoas que ingressaram nesses últimos anos. Aliás, no mapa você foi indicada como a profissional mais inspiradora também. Tá vendo? Não só no novo cerimonial, mas também no mapa ela também foi indicada. Quem tem um papel de um autógrafo muitas pessoas votaram na Jamila. Muitas pessoas votaram. Então vamos trocar. Voltando. Então, e pensando em desafio, eu acho que num nível muito pessoal, eu lidei com uma questão que foi encontrar de fato ao longo do tempo o meu posicionamento, e nem falo posicionamento em relação a preço, mas entender de fato quem eram as pessoas que eu realmente queria atender, e eu acho que isso você vai construindo. Que é público-alvo. Isso, né? E hoje que você já tem... fatia no mercado. Isso, né? Quem são as pessoas que buscam aquilo que eu tenho para oferecer. Mesma linguagem. Isso. E esse encontro, ele acontece a partir do que eu comunico. Então, fazer esse ajuste fino de comunicação via rede social, atendimento, até acertar de fato, né? Falar, aqui tá, né, o meu nicho. Essas são as pessoas que vão procurar, que vão ficar felizes com aquilo que eu tenho a oferecer, que tem essa expectativa de viver algo como que eu posso proporcionar. E hoje eu me sinto muito feliz no lugar onde eu tô, né? O público com o qual eu dialogo, que eu atendo nesse sentido. Então, essa foi uma construção que exigiu muito autoconhecimento até. E essa é uma tecla na qual eu bato muito. Você também faz terapia? Opa, desde os 12 anos, indo e vindo, do Anderson. Recomendo demais para todo mundo. A gente tem falado muito aqui no podcast, no Papo Solto, a importância da terapia. A maioria dos profissionais que sentam aqui para conversar com a gente falam a mesma coisa. Não, mas eu acho que, assim, é que cada um vê de uma forma, cada um se encaixa dentro de uma abordagem, né? Como eles costumam dizer, sei lá, o meu psicólogo é Lacan, o meu é Gestalt, o outro é TCC, comportamental, enfim, é humano, né? A abordagem centrada na pessoa, acho que varia muito. Essa questão da terapia eu acho super importante e cada um vai seguir o seu próprio caminho, vai entender esse chamado.
Hoje a gente vê que realmente é válido, né? Já é uma coisa assim, já recomendada para qualquer idade, mas por conta de tantas transformações, a gente vem de uma pandemia e tudo mais. Mas o autoconhecimento, ele está em detalhes do dia a dia, sabe? Que às vezes a gente deixa passar. Claro, eu super recomendo terapia, mas eu acho que a pessoa tem que se sentir, tem que dar esse passo. Porque é tão gostoso, são conversas riquíssimas que eu tenho com o terapeuta, com o meu psicoterapeuta, e eu acho que às vezes o autoconhecimento está enquanto você pode observar, por exemplo, as relações. Você está observando um casal conversando, te contando, eu imagino que seja assim, né? Que eu não atuo na área de celebração de casamentos. Mas você ali começa a se conhecer, porque você vai ter que saber até onde você pode ir, uma vez que você tem as suas experiências Sim, meu repertório. conjugais, o seu repertório, e até que ponto aquilo é do casal, aquilo você pega para você, aquilo você se identifica e consegue ter o profissionalismo, né, de realmente isolar e conseguir conduzir da melhor maneira. Então, muito do comunicador, muitas vezes, é uma pessoa que tem que entender de pessoas, mas, acima de tudo, desse ser, de quem ele é, né? Então, autoconhecimento, eu acho que E o bom comunicador, né, essencial. Jamila, ele não é só um bom falante, né? Eu acho que, acima de Sim. tudo, ele é um bom ouvinte, né? Também, nossa, essencial. Como diz Rubem Alves, né? Não tem curso de escutatória. É verdade. Deveria ter. Deveria. Né? Mas só complementando essa questão do autoconhecimento, eu acho que quanto mais a gente se conhece, mais a gente encontra a nossa própria voz em todos os sentidos que essa expressão pode ter, né? Não só essa voz que eu imito, né? Mas a maneira como eu me apresento para o mundo e a mensagem que eu trago, com o que eu faço, com como eu me visto, né? Com como eu toco as pessoas. Então, eu acho que é um ponto primordial. E até como educador eu penso muito nisso, assim. Eu acho que o bom educador é aquele que sabe instigar e provocar, não é quem mostra como fez, sabe? Porque nessa febre que a gente vive hoje de curso e mentoria, tralalá, falta muito esse olhar para o que é acompanhar alguém num processo pedagógico, né? Um processo de aprendizado. É um processo que diz muito menos sobre transmitir e muito mais sobre provocar a outra pessoa e ajudá-la a encontrar o que já existe nela, né? O caminho dela. Isso. Adiamantar os talentos. Isso. E até, Anderson, em última instância, quando você encontra a sua própria voz, você está confortável com quem você é, com o que você faz, você vai ter pessoas como referência que você admira, com quem você aprende uma coisa, mas você não vai sentir necessidade de copiar ninguém. Exato. Né? Isso, porque você achou quem você é e todo mundo é importante, todo mundo tem seu valor. Quando você se sintoniza com isso, o seu caminho até se abre mais fácil, eu acredito. E nos últimos anos, né, Adalgisa, é impressionante como o mercado corporativo também abraçou esse lado humano no sentido de se conectar com o profissional, né? Eu me recordo que a gente fazia muitos eventos institucionais que não tinha uma conexão com as pessoas, era institucional, você chegava lá, executava o trabalho, bem feito ou não, você executava o trabalho. Hoje eu percebo que o mercado corporativo, assim como o mercado social, busca essa conexão, busca a pessoa, a Adalgisa, a pessoa humana, coração, que faz parte da equipe, que abraça a equipe, essa mulher que é maravilhosa pelo fato de que quando ela faz uma própria propaganda dentro do Instagram dela para falar sobre, olha, hoje eu estou no evento X, um evento que aborda o tema tecnologia, as empresas ficam tão felizes que não só repostam aquilo, mas usam aquilo como propaganda da própria empresa para validar o evento. Então eu acho que essa coisa humana, essa coisa de levar isso de conexão para o mercado corporativo veio muito de você, veio muito do seu jeito de trabalhar, do seu jeito de levar a própria Adalgisa para o evento. É aquilo, eu acho que a gente tem que entender qual é o nosso papel ali. Porque existe eventos que eu acredito que você tem uma liberdade maior de explorar. Por exemplo, hoje eu estava num evento pela manhã, né, vim meio que direto para cá, e esse evento eu tenho uma parte que eu posso postar, posso falar sobre, e tem muita coisa ali, porque era uma reunião de líderes fechada, e que não é possível ter, por exemplo, essa divulgação, né? Então, assim, a gente tem que entender até onde a gente pode ir, e quando eu penso em de repente divulgar alguma coisa, e tem muita coisa que eu acabo não divulgando também, é para tentar entender o que realmente vale a pena divulgar, porque de uma forma ou de outra ali, se nós somos comunicadores e estamos pensando em promover a comunicação, para mim, eu enquanto pessoa, enquanto CPF, que a gente fica brincando, né, eu preciso entender como eu posso promover a comunicação entre diversos públicos,
iniciativos, e não só aqueles que estão ali naquele momento do evento, né? Independente se eu estou num evento híbrido, por exemplo, comunicando com olhares atentos, hopefully, porque assim, querendo ou não, hoje em dia a gente briga com o celular, né? Mas normalmente é um desafio, ó, tá vendo? Esse é um grande desafio hoje, mas é um desafio externo, né? Aqueles olhares e as pessoas que estão acompanhando remotamente, mas quando a gente sai daquele evento, como transmitir coisas que são relevantes, como hoje, por exemplo, é uma coisa que eu até ainda vou acabar fazendo algum post, mas para falar sobre a divulgação de um estudo na área de inovação nos diversos setores da sociedade brasileira, que de fato vai ser repercutido aí na imprensa, né? Mas foi divulgado hoje só com o lançamento desse livro, que é uma coisa que pauta muitas iniciativas de empresas nacionais e por vezes internacionais que estão aqui no Brasil, para que realmente a gente tenha uma repercussão transformadora econômica e até política. Então, assim, são eventos que muitas vezes a gente trabalha que, de fato, trazem algo muito mais profundo do que simplesmente o ato de uma pessoa, eu trabalho com comunicação, sou mestre de cerimônias. Sim. Aí a pessoa chega lá e apresenta um negócio, lê um roteiro, Isso é um trabalho bacana, ok, digno, cada um vai até onde, né, entende que tem que ir, mas se a pessoa consegue fazer algo que, de fato, pode promover a comunicação além daquele espaço, por que não? Hoje está todo mundo muito conectado e eu acho que cada vez mais, se a gente pudesse conectar com profundidade, com muita coerência e autenticidade, eu acho que esse é um caminho assim muito certeiro para a gente driblar tantas coisas que a gente vem enfrentando, sabe? Enquanto sociedade, na questão aí, política, econômica, social, cultural. Então, Isso também serve para os casamentos, né? Para as emoções que a gente acaba transmitindo, né? Sim, é uma responsabilidade imensa o que a gente tem ali. De novo, a gente... responsabilidade é o é a tema palavra da conversa. Hoje o papo é sobre responsabilidade. Uma das coisas que eu sempre aponto muito sobre os casamentos, e acho que isso vale também para eventos que você conduza como mestre de cerimônias, é que a gente só tem uma chance de fazer certo. Né? A gente não tem como virar e falar assim, desculpa, podemos começar de novo? Né? Volta tudo? Não tem como. Então é um estado de preparo muito grande. E esse preparo ele se estende não só aos instantes que antecedem o início do que a gente vai conduzir ali, mas é até o nosso estilo de vida, como a gente cuida da gente, Exato. Como a gente se nutre, não se é? Se a gente dorme bem no dia seguinte, para estar bem, para performar, porque o que acontece também não é só sobre a gente, né? Aí tem que me preparar tal, porque também depende de como a pessoa vai interpretar. Então, Sim. assim, até onde sou eu, até onde cabe ao outro. Né? Um evento de verdade começa, um casamento, na verdade, começa, assim, arrisco dizer, que não é só ali naquele momento onde todos estão celebrando, ali é o auge. É o auge, Isso. mas é a partir do day after, o dia seguinte, que a pessoa levanta e entende se de fato aquilo que aconteceu, aquele momento que ela viveu foi de fato um momento íntegro, ou seja, com plenitude, com estado de atenção plena, para que ela possa ter apreendido informações, sensações, despertado sentimentos e levar isso a fim de transformar a jornada dela, né? Seja no meio profissional, em alguma tomada de decisão importante, né? Por exemplo, um líder, um corporativo, seja o casal no dia a dia. E que muitas vezes vai se pautar pelo que você falou ali, né? De fato. Imaginando. De modo geral, os bons eventos, eles seguem reverberando na gente. Essa é uma marca, né, que diferencia, né? Quando você vive algo realmente especial, aquilo segue ecoando em você, deixa uma mensagem, transforma algo em você. É o sentir que a gente leva para a vida. Isso. Cuidado, porque o dia que a Dalgisa resolver ser celebrante, não vai ter pra ninguém. Ninguém segura. Imagina, olha isso. Até parece. Bom, enfim, eu ia falar uma coisa, mas... eu estendo aqui muito o assunto. Fiquei curiosíssima para saber mais sobre essa coisa de celebrante, mas eu nem sei como é que você tá de tempo aí. A gente tem falado bastante sobre o celebrante, muito. Eu queria perguntar a vocês sobre a importância destes prêmios, sobre a importância dessas indicações, dessas inspirações, porque a gente vive um mercado, seja o mercado corporativo, seja o mercado social, mercado livre, aberto, não tem uma regulamentação, não há quem diga o que pode ou o que não pode, não há uma associação, não há um sindicato. O mínimo que se existe hoje é o Ministério do Trabalho, através de uma classificação brasileira de ocupações, dizendo, olha, vocês existem, existe um númerozinho aqui, principalmente para o mestre de cerimônias, ou talvez para cerimonialista, para o celebrante ainda não, que diga, olha,
existem pessoas que executam essa atividade. E aí surgem alguns prêmios, como é o caso do Live, como é o caso do Novo Cerimonial, com o Inspirar, com o Gil da Fleury, o troféu Gil da Fleury. Queria perguntar para vocês, mesmo tendo esse mercado do jeito que ele é, qual que é o impacto dessa premiação, desse troféu para vocês? Claro, além do carinho, além da indicação das pessoas. Qual que é o impacto, Jamila? Eu acho que para além da gratidão, né, num ponto pessoal, até no momento em que eu recebi o troféu e eu fui fazer um discurso rapidinho ali, eu falei que aquilo não era sobre mim, era sobre todos nós. Porque eu realmente entendo que quando algo assim surge, é o reflexo desse esforço para organizar e reconhecer que o que a gente faz existe. Né? Que é algo que está sendo construído, que você tem pessoas que estão ali trabalhando todas juntas para construir essa carreira, e você está homenageando algumas. Eu acho que todo mundo que foi indicado, todo mundo que na verdade se compromete com a carreira, com a causa, que tá ali, é um vencedor em algum grau. Porque você tem a opção de se ausentar de todas essas discussões, de toda a pauta, e falar, não, eu vou ficar aqui no meu cantinho fazendo o que eu faço, não vou trocar com ninguém, não vou compartilhar meu saber com ninguém, não vou aprender com ninguém também. Mas você tem a opção de ir para esse mundo, né, abrir os braços e falar, vamos fazer isso junto. Então, eu recebi esse troféu de uma maneira muito coletiva. Né? Fiquei muito agradecida, né? Me senti recompensada, porque eu sei o quanto de alma, de tempo, de tudo eu coloco nesse trabalho, assim, o compromisso com excelência que eu tenho. Eu sou virginiana com ascendente em virgem, né? Então... Nossa, a minha lua em virgem eu já me acho feita. Então, você quer vai casar? vendo. Um pouquinho de água para ela. É quase isso, né? Então, quando eu me comprometo com algo, eu realmente vou, né, com tudo que eu tenho. E eu quero que vocês saibam, né, que o mercado saiba que é isso que eu vou estar entregando o tempo todo, assim, é tudo que eu tenho, que eu coloco como celebrante, como educadora, né, como alguém comprometida com a construção da carreira, enfim. Adalgisa? Então, feliz. Eu acho que iniciativas como essa, como essas, né, que é o Prêmio Gil da Fleury, que é o Prêmio Inspirar, mas acima de tudo é proporcionar esse encontro. E eu estou falando agora especificamente do Novo Cerimonial, aproveitando que eu estou tendo essa oportunidade, falando para você, para quem acompanha e até para quem é do Novo Cerimonial, iniciativas de qualquer instituição que promova essa troca. Eu acho que isso é inspirador, é rico, é produtivo e é transformador também. Então, eu acredito que a importância realmente vai muito além de focar e homenagear uma pessoa, ou reconhecer, ou até agradecer, né, uma pessoa. Até porque em evento a gente sabe, ninguém faz absolutamente nada sozinho. Então, eu até falei essa frase na ocasião em que eu recebi o prêmio lá, do Prêmio Live que você tinha citado, que nenhum de nós só é tão bom quanto todos nós juntos, porque de fato a gente interdepende um do outro, né? A gente Com certeza. é aquele animal que nasce e você realmente, se você não tiver o cuidado de alguém, você literalmente morre, você literalmente assim fica sem vida alguma. Então uma pessoa que se isola, ela de fato não consegue ter essa vivacidade que a gente tem nesse momento aqui, enquanto a gente bate esse papo, nesse momento presente, focado, sem celular, sem distração. Eu, Anderson, Jamila, e você que acompanha agora com atenção, vivendo e colecionando memórias. Isso sabe, ter essa sensação de movimentar-se e de sentir e tal. Então, isso. E aí, quando você se isola, quando você não promove, ou seja, iniciativas como essa, só para resumir, eu acho que fazem toda a diferença para o mercado. E eu acho que, pouquinho em pouquinho, a gente chega lá. Inclusive, o Novo Cerimonial tem muito disso. É inegável o quanto vocês já caminharam. E é inspirador, é bonito e precisa ser olhado, sabe? Porque não eu imagino, né, Anderson? Vamos fazer uma entrevista com você. Pra gente. Não é fácil isso, né? Não é fácil promover um encontro, não é fácil pensar numa premiação, um reconhecimento e fazer isso praticamente sem contar com
né, com instituições assim, ter um apoio, por exemplo, governamental, ter uma pauta, não tem uma regulamentação, não tem, então é um trabalho, imagino que de formiguinha Imenso. mesmo. Uhum. É como vocês mesmos disseram, né? É desbravar. É Exato. desbravar. Se a gente for parar para pensar em 2014, quando convidaram a gente para uma reunião de convalidação sobre a atividade do mestre de cerimônias. Em 2015, quando a gente fez o primeiro encontro do novo cerimonial, que a gente falou abertamente do celebrante. Existia o celebrante, mas não do jeito que é hoje. É desbravar. Então a gente vai passo a passo, desbravando, tentando tirar um empecilho aqui, outro empecilho ali, e tentar agregar, chamar as pessoas para o coletivo. A gente vai compreender, como a gente já citou aqui mesmo nessa nossa conversa, tem gente que vai topar, vai abraçar, vai querer participar, vai gritar, vai discutir, vai debater, vai jogar polêmica, tem gente que vai só trazer o caos, é muito natural, porque são atividades totalmente livres. Sim. Mas somos quando humanos, E né? somos humanos. Exatamente, isso que eu ia Somos dizer. E cada um está humanos. num tempo também, está trilhando uma estrada, está se conhecendo no processo. Mas é legal, iniciativas como no cerimonial, o CNCP, eu imagino que tenham outras também. A gente tem órgãos, né, internacionais, né, que fora, inclusive, do país, às vezes tem até mais presença, mais representatividade devido à regulamentação daquele ou daquele outro país, enfim. Mas eu acho que quanto mais a gente insistir, melhor vai ficando. Foram avanços, né? Nós conseguimos bons avanços. Eu acho que falar da comunicação do jeito que a gente fala hoje, para qualquer setor do mercado de eventos, é maravilhoso. As pessoas enxergam em você o profissional, talvez no passado não. Então hoje enxerga. Hoje as pessoas sabem no mercado de eventos, seja ele social ou corporativo, quem são os bons profissionais. Ou quem está ali apenas para cumprir... Alguém para falar, né? Preciso de alguém para Para falar. cumprir uma ali. necessidade. Gente, mas isso cá entre nós, não sei como tá na celebração, mas assim, no corporativo não cabe, ainda mais assim, se você pegar grandes empresas, inclusive tem um movimento muito forte de uma certa conscientização a respeito do poder da comunicação dentro das empresas, a ponto de eventos, determinadas agendas que eles têm no ano, aquela empresa, ela de repente vai designar alguém da própria empresa que já veste a camisa exatamente por trazer essa identificação, essa autenticidade, porque a pessoa sabe do que ela está falando. Então, qual o problema? Isso, né? Então ela por que ela não isso. pode ser o mestre de cerimônias, ou o apresentador, ou o facilitador ali daquela reunião estratégica, ou daquele treinamento, e até mesmo da convenção de vendas, né? É tudo uma questão de pensar estrategicamente a comunicação daquele evento. É o que se vive, por exemplo, até no mercado social dos casamentos. Muitos casais hoje convidam os amigos para celebrar suas cerimônias. E esse é um ponto polêmico também nas celebrações. Por quê? Será que esse amigo terá essa condição? Claro, ele convive com o casal, ele tem sentimento com o casal. Mas será que ele sabe como profissionalmente conduzir uma cerimônia? Tá aí o elo de importância dessas atividades. E eu acho que aí depende também, eu imagino que da escolha, porque às vezes as pessoas, eu já falei isso uma vez, e alguns colegas falam assim, você não pode falar um negócio desse, você está agindo contra a sua própria profissão. Eu falei, não, eu acho que assim, quem vai definir, né, o melhor para a empresa naquele momento é a diretoria, é o próprio cliente. Agora, eu vou estar ali à disposição. Se para ele for importante ter um ponto de apoio, um ponto de segurança, que eu acho que hoje mais do que nunca um comunicador é importante por isso no evento, uma pessoa que esteja assim ausente, que não quer dizer que ela não estude o cliente, que ela não... Por exemplo, muitas vezes eu estou em evento e eu preciso entender a narrativa, eu preciso entender o tom de voz, eu peço o branding da empresa, eu peço se eles têm, às vezes tem o projeto daquele evento, eles têm a apresentação, o PPT, um documento. Vários deles às vezes dividem comigo números que são secretos e que me fazem assinar, inclusive, às vezes para fazer determinados eventos, quando é a convenção de vendas, por exemplo, tem alguns clientes que, inclusive, continuam comigo e cria-se ali um elo, porque eu sei de tudo, eu sei dos encames deles, eu sei quanto que entra, quanto que sai, quanto que eles tiveram de prejuízo, se eles tiveram crises assim, inclusive de RH, que escândalo teve ali. Por exemplo, você vai fazer um evento, uma convenção e fala, olha, esse ano, 2020, está muito complicado, porque a gente teve casos de assédio na empresa e foram seríssimos e estão repercutindo muito negativamente, e aí como a gente é capital aberto, então assim, você vai atuar junto com o pessoal de gerenciamento de crise daquela empresa. Você não está ali só como mestre de cerimônias, desculpa, não é só isso. Vai muito Mas essa linha de pensamento que você nos traz, de escolha, é óbvia. A gente entende hoje como profissionais do mercado de celebração ou do mercado de mestre de cerimônias, a gente compreende que é uma coisa que lá atrás, quando nós iniciamos toda essa baderna positiva do novo cerimonial ou de outra instituição, a gente não tinha essa noção, não se tinha.
Tinha-se, existe o profissional? Legal, o que ele vai fazer? Apresentar o evento. Ele não se envolvia, ele não tinha humanidade ali naquele... Você consegue entender o pensamento? Assim era o celebrante. O pessoal podia pensar num padre, num pastor, num juiz de paz, mas e aquelas pessoas que não querem isso? Quem eu vou chamar? Começaram a chamar os mestres de cerimônias. E aí os mestres de cerimônias foram construindo um celebrante profissional que até então não existia. E essa escolha, a gente hoje entende que é de quem? Do cliente. Exato. E tá tudo bem, porque tá dependendo tudo do bem. que for, eu até falo, mas você precisa mesmo de mestre cerimônia? Já aconteceu, inclusive. Eu falei, olha, nesse caso é uma reunião pequena, vocês precisam de proximidade, vocês estão com problema de saiam, assim, falando por cima, né? Eles tiveram uma diretoria que teve um escândalo, uma questão antiética. Ela foi retirada, assim, 3 pessoas, foram colocadas outras pessoas. Só que aí, essas outras pessoas, até por uma questão de gestão, uma delas acho que não estava acostumada, era muito novo ali na diretoria, não estava tendo uma relação bacana, então tinha toda uma questão ali, e eles precisavam prioritariamente de proximidade. Eles precisavam dar essa oportunidade para eles se conhecerem, se aproximarem. E eram poucos, o evento era um evento relativamente pequeno. Não sei se existe um evento grande, pequeno, porque todo evento é importante, então é relativo. Mas de dimensão, assim. E eu acho que, eu também concordo. Eu falei assim, olha, eu tô até falando pra você, porque eu realmente acho, falando pra agência isso, que talvez aqui nesse momento, dentro do que você tá me passando, um MC, um apresentador, uma pessoa que é de fora, só vai evoluir. Eles precisam se conectar, se conhecer, e de repente dar a cara a tapa. Os diretores têm que sentar ali e, sabe, falar cara a cara. Agora, se precisar mediar, porque que já aconteceu também, que eu já fui convidada para mediar, porque tinha que ter uma tomada de decisão. Então, sabe, debate político, é isso? Eu me senti num debate político. Porque eu tinha que falar, inclusive, com licença, o senhor me perdoe, mas nesse momento a gente tem um direito de resposta do diretor tal. Nesse nível. Então, assim, depende do evento. E eu imagino que depende Nossa, ela falou agora, eu me senti no debate na televisão. Tá vendo? Escutando até os juízes a falar. E estamos em época eleitoral, inclusive. Pois é. Agora, Jamila, pra gente fechar esse papo, lembrar a todos que a gente continua num segundo episódio dessa terceira temporada com essas deusas aqui. Pra gente fechar, pensar também no casamento como a Dal trouxe, no sentido institucional, de mediar problemas, de ser psicólogo também, muitas vezes dos casais, e psicólogo às vezes das assessoras, psicólogo às vezes dos fotógrafos. Sim, a gente tem essa responsabilidade, porque um evento em si, todo mundo sabe que trabalha com um evento, ele não é a mil maravilhas nos bastidores. Tem muitas coisas que não podem chegar num altar, celebrativo principalmente, né, Jamila? Pois é, Anderson. Eventos são essencialmente sobre pessoas, então, por mais que eles venham com um rótulo, né? Esse é um evento social, esse é um evento corporativo, esse é um evento público, eles são sobre pessoas e tem um componente afetivo no que acontece que a gente nunca consegue descartar. Então, isso que a Dalgisa falou é muito sábio. Tem momentos em que você, por exemplo, precisa fechar ali, né, a equipe entre eles por conta dessa proximidade, né, de conexão que as pessoas precisam criar. E eu acho que isso explica um tanto até do surgimento dessa demanda, por exemplo, por amigos que celebrem. Eu acho que o celebrante, em algum grau, ele veio, né, como uma resposta à existência apenas de opções de sacerdotes, do juiz de paz, como uma alternativa afetiva e desinstitucionalizada, né? Uma experiência fora da caixinha ali que o Estado e que a Igreja costumam oferecer para as pessoas dentro do que, né, se busca como casamento nesses espaços. E, às vezes, a pessoa que vai procurar o amigo, ela não está plenamente convencida de que o celebrante vai ser capaz de proporcionar essa afetividade, essa proximidade, quando ele estiver ali no altar. Tanto é que eu acho que o maior elogio que eu posso receber é quando eles perguntam assim, quem que era aquela sua amiga que fez o casamento? Exatamente. Né? Que às vezes acontece, eles vêm contar depois, né? Todo mundo me perguntou, né? Se você era minha amiga de infância. E é uma das coisas que são Tem a ver com confiabilidade, né? Isso. Tem a ver com... as pessoas vão olhar ali, não só o casal, mas as pessoas vão olhar ali pra você como se você realmente fosse parte integrante da família, fosse parte integrante do coração, do dia a dia dos protagonistas. Então, eu acho que os bons profissionais de eventos em todos os campos, eles conseguem casar bem o CPF e o CNPJ. Né?
a gente consegue entregar algo que tem muito profissionalismo, que tem muito comprometimento, mas que tem a nossa alma ali também, o nosso coração, o nosso jeito de olhar pro amor e pra comunicação e pra tudo que a gente tá fazendo ali. Lindo demais. A gente vai encerrando o primeiro episódio da terceira temporada. Já aproveitando para que você siga aí as nossas meninas, a Adalgisa Pires, @Adalgisa Pires. É difícil de falar, mas a hora que você conhece, você vai. É. E a nossa queridíssima Jamila Maia Celebrante, @Jamila Maia Celebrante. Não deixe de seguir o canal do YouTube, Anderson Amaury Silva, onde acontece o Papo Solto, e também no Spotify. Só jogar lá no Spotify, Anderson Amaury Silva, Papo Solto, você vai achar a gente por lá. Já já a gente volta com o segundo episódio da terceira temporada Papo Solto, bom papo sobre o mercado de eventos. Até já.